Por isso, vamos ao vivo até os Estados Unidos com a Priscila Yazbek, porque notícia com carimbo nacional, mas que repercute para além das nossas fronteiras. É isso, Yazbek? Bem-vinda. Isso mesmo, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Diversos jornais de diferentes países repercutindo, então, a notícia da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles falam sobre a prisão, falam também sobre o pedido do STF para manter a prisão, o pedido dos advogados de Jair Bolsonaro para que o STF mantivesse a prisão domiciliar, alegando questões de saúde. Também destacam que o STF tomou conhecimento da violação da tornozeleira eletrônica e, por causa do risco de fuga, então determinou essa detenção que aconteceu na madrugada deste sábado. Vou trazer aqui alguns destaques, então, começando pela rede de televisão americana CBS, que disse que o ex-presidente foi preso dias antes de iniciar a pena de prisão de décadas. Também dizem que os advogados de Bolsonaro estavam pedindo ao Supremo Tribunal Federal que o mantivesse em prisão domiciliar para cumprir a pena, alegando seu estado de saúde precário. Também dizem que Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar no início de agosto, depois de ter sido condenado no seu julgamento por golpe de Estado. Eles explicam mais detalhes sobre a sentença e também falam que Bolsonaro, apesar de estar inelegível para concorrer pelo menos até 2030, depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, ele continua sendo uma figura-chave na política brasileira. E também destacam que ele é um aliado de Donald Trump, falando sobre a ordem executiva de Donald Trump, que impôs as tarifas de 50% sobre o Brasil, e que nessa ordem, inclusive, o decreto fala sobre Jair Bolsonaro. E na ocasião, em julho, como o Donald Trump classificou o julgamento de Jair Bolsonaro como um julgamento injusto. Também o jornal americano The Washington Post destacou que a prisão de Jair Bolsonaro acontece dias antes de ele começar a cumprir a sua pena de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe. Lembram que Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe militar para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022, e dizem que o plano de não reconhecer as eleições e também o plano de golpe incluía o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eles destacam também que Bolsonaro foi detido depois que o Supremo Tribunal Federal afirmou haver indícios extremamente graves de uma possível tentativa de fuga e que o tribunal disse ter conhecimento de que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada meia-noite 8 de sábado, segundo uma cópia da decisão analisada pelo The Washington Post. Também repercussão na Europa. O jornal francês Le Monde afirmou que o ex-presidente, que está sendo julgado por uma tentativa frustrada de golpe de Estado e se encontrava em prisão domiciliar desde agosto, foi detido no sábado. A publicação também destaca que fontes próximas ao caso disseram que o ex-presidente havia sido detido por precaução e não para começar a cumprir a sua pena. E eles também citam a agência France Press, que disse que Celso Villardi, um dos advogados de Bolsonaro, disse à agência que ele foi preso, mas que não sabe o motivo da prisão. Foi o que repercutiu o Le Monde, citando então essa conversa da agência France Press com um advogado de Bolsonaro. Também a rede francesa France 24 disse que Bolsonaro aguarda o julgamento e que no início deste ano ele havia sido condenado à prisão por uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Também repercussão na Alemanha. O jornal Deutsche Welle, na capa inclusive do seu site, ali na primeira página do seu site, destaca a notícia dizendo: Brasil, ex-presidente Bolsonaro é preso, e diz que a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente, que ele deve começar a cumprir a sua pena de prisão de 27 anos em poucos dias por liderar uma tentativa de golpe de Estado. Também mencionam que um assessor de Bolsonaro confirmou que o ex-presidente de 70 anos foi levado por volta das 6 horas da manhã de sábado e que ele foi transportado da sua casa em um condomínio fechado para a delegacia de polícia mais próxima. Também falou que Bolsonaro estava em prisão domiciliar rigorosa desde agosto. Também repercussão na América Latina. Elisa, o Clarín da Argentina diz que no dia anterior da prisão, a equipe de defesa do líder de ultradireita havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro fosse autorizado a cumprir a sua pena de 27 anos de prisão em casa por motivos de saúde. Também trago outros jornais que fizeram essa repercussão. O jornal The Guardian britânico também publicou que o ex-presidente de ultradireita do Brasil,
Jair Bolsonaro foi preso em sua mansão na capital Brasília, em meio a suspeitas de que ele estaria prestes a fugir para uma embaixada estrangeira para evitar ser preso por arquitetar um golpe militar. O The Guardian também diz que Bolsonaro foi levado de sua residência para uma base da Polícia Federal a cerca de 11 quilômetros da sua residência. E por fim, Elisa, também destaco a Al Jazeera, que é a principal rede de notícias do mundo árabe, que disse que Jair Bolsonaro foi preso dias antes de sua sentença de 27 anos de prisão e que também pontuou que ele estava em prisão domiciliar desde agosto. Eu volto com você, Elisa.